Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu aqui de novo, Professor Zen, para mais um vídeo sensacional para vocês aqui nesse canal. E pessoas, nós estamos aqui na nossa vibe já de Enem, exatamente, no Enem com Noslen, Noslen com Enem, Enem, Noslen, tudo junto, tudo a ver, tem tudo a ver, Noslen e Enem, vocês comigo, tudo a ver, né gente? Muito bom. Olha só, dando sequência aqui nas nossas aulas de revisão do Enem para 2025, exatamente, mas que vale para todas as provas do Enem do planeta Terra Brasil, nós vamos falar sobre um assunto muito importante hoje. Como resolver questões do Enem sem perder tempo. Muita gente fica batendo cabeça, perdendo tempo na hora de resolução da questão. Eu vou te dar passo a passo, 3 passos na verdade, para você resolver questões do Enem sem perder tempo. Bora lá? Muito bem, você vai chegar para o primeiro passo aqui. O primeiro passo é se inscrever no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa seu likezão, já compartilha essa aula com todo mundo, porque ela é muito importante para todo mundo que vai fazer o Enem e também quem está estudando para o Enem. Obviamente, porque às vezes você está estudando para o Enem, mas não vai fazer o Enem esse ano, vai fazer daqui a um tempo. Ou você resolveu estudar simplesmente porque precisa aumentar a sua quantidade de conteúdo dentro da sua cachola. Pois bem, aqui também serve, por que não? Certo? Muito bem, pessoas, olha, quando a gente fala então sobre Enem, sobre como resolver questões do Enem sem perder tempo, tem 3 passos importantíssimos. Eu vou falar deles para vocês e aí depois a gente vai resolver questão com esses 3 passos, beleza? Primeiro passo, leia o enunciado. Não vai ler o texto por primeiro, você lê primeiro a pergunta, o comando da questão. Primeiro passo, lê o comando da questão. Por quê? Quando você lê o comando da questão, você já percebe que, opa, essa questão aqui está querendo isso de mim. Então você lê o comando da questão, primeiro passo. Segundo passo, identifica se é uma questão de compreensão ou interpretação de texto. Eu já falei para vocês aqui, inclusive vou deixar aqui no card a minha aula de compreensão e interpretação para vocês. Já falei que existe uma diferença bem importante entre o que é compreensão de texto e o que é interpretação de texto. Compreensão de texto nada mais é do que você ler o texto e buscar a resposta dentro desse texto. Isso é compreender o texto, ficar preso ao texto. Enquanto interpretação de texto, você lê o texto e a partir do texto chega em deduções, em inferências, em conclusões. Ou seja, você usa o texto e a partir dele resolve a questão. Ou você extrapola o texto. Então, lembra lá, compreensão de texto fica preso ao texto. Interpretação, você extrapola o texto. Usa o texto como mote inicial para chegar à sua resposta. Beleza? No Enem aparecem os 2 tipos? Aparecem os 2 tipos. Então você tem que bater o olho, ler e identificar se é uma questão de compreensão ou de interpretação. E o terceiro passo, que também é mega importante, você vai nas alternativas e grifa os verbos das alternativas. Por quê? Esses verbos vão me auxiliar já a identificar de cara se eu estou ligado diretamente ao meu enunciado, ao que o enunciado está pedindo, ou não. E pelo verbo da alternativa eu já consigo eliminar as alternativas que são erradas. Isso aí me otimiza muito tempo. E a gente vai fazer exatamente isso no passo a passo, para que você entenda como resolve isso e não tenha nenhum problema com as questões do Enem. Beleza? Vamos otimizar então essas questões do Enem? Vamos otimizar as questões do Enem. E é óbvio que aqui a gente faz assim, ó. A gente fala da teoria e já vai para a prática, já vai mostrar na prática como é que faz para resolver isso aqui. É isso. Pessoas, é exatamente isso. Então vamos lá. Questão 2023. Opa. Vou fazer de novo aqui porque a gente vai fazer uma coisa legal. Só pra você saber, ó. Questão 20 do caderno azul, 41 do amarelo, 13 do caderno branco, 31 do rosa, 2023. Vamos resolver essa questão aqui do jeitinho que eu falei pra vocês, no passo a passo. Bom, tem o texto, você já tá vendo o texto aqui, mas a gente vai direto aonde? Vai direto no enunciado, exatamente. A gente não vai ler o texto primeiro, a gente vai primeiro pro enunciado. Aí. E o enunciado diz o seguinte: nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor, ó, Opa, vamos botar aqui um negocinho, senão não vai dar certo. Aqui. Estratégia usada para convencer o leitor, ó. Anota esses verbinhos aí, ó. Para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem, olha só, tudo que já tá, ou seja, isso aqui que eu tô grifando, gente, é o mote do texto, ou seja, é a informação central do texto lá de cima que a gente nem precisou ler ainda, certo? Que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder. E aí, olha só, daqueles que detêm o poder. Sem ler o texto, eu já sei que o texto traz algo relacionado à linguagem, a quem detém o poder na sociedade.
Não tô lendo o texto, tô lendo só o enunciado, tá? Só o enunciado. Eu já sei que ele tá tratando das pessoas que são população de modo geral e das pessoas que detêm o poder. Tá vendo? Tá tudo aqui no enunciado. Tá tudo no enunciado. Primeiro passo, leia o enunciado. Muito bem. Então, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi, ou seja, se eu estou falando que a estratégia usada no texto, estou preso ao texto. Preso ao texto, compreensão de texto. Então, ó, primeiro passo, li o enunciado. Segundo passo, identifiquei se é compreensão ou interpretação. Já identifiquei que é compreensão, ou seja, a resposta está dentro do texto. E aí, eu vou fazer o terceiro passo. O terceiro passo é grifar os verbos das alternativas. Beleza? Então vamos lá. Primeiro verbo, revelar. Segundo verbo, questionar. Terceiro verbo, descrever. Quarto verbo, apresentar. Quinto verbo, criticar. Beleza. Tá aqui os verbos das alternativas. Ah, muito bom. Agora olha só. Gente, eu não li o texto, não entrei no texto ainda, tá? Então vamos lá, se o meu texto está usando uma estratégia para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder, se eu quero convencer, para convencer eu posso revelar alguma coisa? Para convencer? Posso, tá, tudo bem. Posso questionar? Posso questionar para convencer? Posso. Posso descrever para convencer? Aqui está uma questão. Descrever para convencer não funciona. Então aqui, gente, ó, eu já vou dizer, ó, não é isso aqui. E aí eu vou ler agora a alternativa, ó. Eu nem tinha lido a alternativa. Descrever a relação entre sociedade e linguagem. Elemento de descrição não é elemento de convencimento. Beleza? Apresentar. Será que eu posso apresentar para convencer? Até posso. Criticar os obstáculos, criticar com certeza. Para convencer, trazer crítica é o melhor caminho. Beleza. Ok, agora eu vou voltar e vou ler o texto. Vou ler o texto, porque eu já sei do que fala o texto, eu já sei o que ele está querendo, e aí eu vou identificar no texto dessas alternativas aqui. Mas antes de ler o texto, eu vou ler a alternativa completa, para já ficar na minha cabeça as informações que estão na alternativa. Então vamos lá. Revelar a origem religiosa da linguagem? Acho difícil, tá? Porque você falou de religião, dificilmente uma questão vai cobrar religião, tá? Questionar o temor sobre o futuro da linguagem? Talvez. Descrever, já falei que não. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem? Talvez. E criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Ok. Agora eu volto. Aí, vamos para o texto e eu consigo ler o texto de forma mais fluida. No princípio era o verbo, a frase que abre o primeiro capítulo do Evangelho de João e remete à criação do mundo, assim como também faz o Gênesis, é a mais famosa da Bíblia. A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém é tão estruturante que está presente em outras religiões, para muito além das fundadas do cristianismo. Como humanos, a linguagem é o mundo que habitamos. Basta tentar imaginar um mundo em que não podemos usar palavras para dizer que de nós e dos outros para compreender o que isso significa. Ou um mundo em que aquilo que você diz não é entendido pelo outro e o que o outro diz não é entendido por você. Beleza, ele está contextualizando então aqui a relação da linguagem. Aí ele continua. O que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar, a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder. Opa, eu vou grifar isso aqui, tá? A linguagem serviu e ainda serve para manter os privilégios de grupos de poder, certo? Olha que informação importante. E deixar todos os outros de fora, ou seja, todos os outros grupos de fora do poder. Grava essa informação, porque eu já, lembrando do que eu li agora há pouco nas alternativas, já sei qual é a resposta. Quem entende linguagem de advogados, juízes e promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas? A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Lembra que no enunciado fala sobre isso?
fala sobre alguns grupos dominarem a linguagem. Ó, se o princípio é o verbo e o fim pode ser o silenciamento, mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm linguagem comum para compreender uns aos outros. Muito bem. Olha as informações que eu tenho aqui. E agora, quando você volta nas alternativas, revelar a origem religiosa da linguagem? Já sei que não. Não. Por quê? Porque a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder. Lembra que nós tínhamos lido isso aqui por primeiro? Então já sei que não é isso. Questionar o temor sobre o futuro? Não está falando do futuro, está falando do que já ocorre. Ocorreu e ocorre. Descrever, já falei que não. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem? Não está falando sobre esfacelar linguagem nenhuma. Criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados, ou seja, de quem deter o poder, certo? Da linguagem. Caramba, e eu falei para vocês na leitura, hein? Olha, criticar é o verbo mais ligado a convencimento. Lembra que eu falei sobre isso? Olha a importância disso. Resposta letra E. Percebeu o quanto é importante você fazer esse processo de início? Fica muito mais fácil a resolução. Mas é muito mais fácil. E aí, olha só, quando eu grifei os verbos, quando eu entendi o que fala o enunciado, pelo enunciado eu já fui determinando mais ou menos o que a questão queria me dizer. E eu nem fiquei quebrando a cabeça muito não. Foi só pela leitura. Sacaram a ideia? Vamos para mais uma questão? Vamos para mais uma questão. Vamos para mais uma questão. Vai. Ó, aqui ficou um pouquinho em cima. Vou ter que tirar isso aqui, vamos ver. Vamos ver se aqui no meio vai atrapalhar. Depois eu subo de novo. Ah, não vai dar boa isso aqui não. Eu vou deixar aqui em cima, porque depois na hora que for ler eu mexo, tá? Beleza? Então, ó, vamos lá. Questão 34, caderno azul, 14 amarelo, 16 branco, 23 rosa de 2020. Bora resolver essa questão naquele passo a passo que eu já falei várias vezes para vocês aqui e agora eu vou retomar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou ler o enunciado. Então vamos lá. Vamos ler o enunciado? Tá aqui, ó. As significações afetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento da... Então vamos lá. Significações afetivas engendradas, ou seja, dentro do fragmento, pressupõe, certo? Dá uma pressuposição, o reconhecimento do que pressupõe. Então vamos lá. Li o enunciado. Aqui ficou um pouco mais difícil de eu ler o enunciado e sem ler o texto saber do que está falando. Mas tem uma ideia. E agora, depois que eu li isso aqui, eu preciso identificar, tá, isso aqui é compreensão e interpretação. Olha, isso aqui tem mais cara de interpretação, porque pressupor algo é, a partir do texto, chegar a suposições. Ah, então aqui tem cara de interpretação. Então aqui eu tenho o texto como base e vou chegar a suposições. Beleza? A explicações, a inferências. Ok, então já identifiquei. Questão de interpretação. E agora eu vou olhar para as alternativas. Eu vou pro lado de cá que acho que fica mais fácil, vamos ver. E nas alternativas eu vou procurar grifar as palavras aqui que são importantes para mim. Pode ser verbos e pode ser apenas as primeiras palavras também que podem me auxiliar na construção. Eu sempre digo que sempre são os verbos, né? Mas às vezes algumas alternativas não são com verbos. Que é esse caso aqui, ó. Perspectiva infantil assumida pela voz narrativa. Então eu vou grifar aqui, ó, perspectiva, tá? Vou grifar as primeiras palavrinhas aqui das alternativas. Suspensão, tá aqui, suspensão. Tentativa, incidência e alternância. Beleza. Essas são as minhas palavras aqui. Dá para determinar alguma coisa? Então, significações afetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento da... Veja, como é uma questão de interpretação, fica mais difícil de eu já sair com alguma informação mais clara. Eu vou precisar do texto, não tem jeito. Eu vou precisar do texto porque eu preciso ler o texto e a partir dele chegar às minhas inferências, conclusões e identificar qual é a minha alternativa. Beleza? Beleza. Então agora eu vou baixar isso aqui para não ficar na frente de vocês. Depois a gente sobe de novo isso aqui, tá bom? Só para a gente poder ler com calma. Então vai lá. A vida às vezes é como um jogo brincando na rua. Estamos no último minuto de uma brincadeira bem quente e não sabemos que a qualquer momento pode chegar um mais velho e avisar que a brincadeira já acabou e está na hora de jantar. Quem nunca passou por isso, né? Tá lá aquela brincadeira, tá lá, de repente chega alguém mais velho, hora de jantar, acabou, vambora.
corta a brincadeira no meio do caminho, bem na hora que tá bem bom, né? A vida, afinal, acontece muito de repente. Nunca ninguém nos avisou que aquele era o mesmo, que aquele era mesmo o último carnaval da Vitória. Quem já pensou nisso? Isso é uma coisa legal, né? Quantas vezes já pensou assim, nossa, se me dissessem que aquele jogo de futebol que eu fiz com meus amigos de escola seria o último que eu jogaria com todos eles? Depois eu saí daquela escola e nunca mais joguei bola com eles. Ou eu fazia o trajeto para a escola com o mesmo amiguinho. E aí, em algum momento, eu fiz aquilo pela última vez. E eu nem lembro. Porque meu amiguinho se mudou do bairro, se mudou de cidade, e eu nunca mais fiz aquele trajeto com ele. Né? Essas coisas, já pararam para pensar nisso? O meu último momento que eu fiz alguma coisa com alguém ou alguma situação que eu fiz pela última vez. É muito louco, né? Eu, por exemplo, não lembro qual foi a última vez que eu fui caminhando sozinho para a escola. E isso aconteceu. Em algum momento eu fiz esse trajeto pela última vez sozinho, caminhando para a escola, e eu não lembro. E eu vivi aquilo pela última vez. Vivi aquele momento pela última vez. Depois de tantos anos fazendo aquele mesmo momento. É louco, né? Seguimos aqui, ó. O carnaval também chegava sempre de repente. Nós, as crianças, presta atenção, nós, as crianças, vivíamos num tempo fora do tempo, sem nunca sabermos dos calendários de verdade. E é isso, né? Quando você é criança, você vai vivendo e não sabe os calendários de verdade. Só sabe que tem Páscoa, Natal, Ano Novo, Carnaval, tem os momentos que todo mundo se reúne, né? Aniversários. Mas o calendário mesmo, do calendário do adulto, a gente não sabe, não. O dia da véspera do Carnaval, como dizia a avó Nhé, era dia de confusão com roupas e pinturas a serem preparadas, sonhadas e inventadas. Mas quando acontecia era um dia rápido, porque os dias mágicos passam depressa. É verdade, né? Os dias mágicos passam depressa, deixando marcas fundas na nossa memória, que alguns chamam também de coração. Beleza, beleza. Agora eu vou levantar isso aqui de novo. Oh, meu pai amado, volta aqui. Pera aí. O que eu fiz, Jesus? Pera que aqui. Ai, voltei. Deixa eu deixar ele maior de novo. Aí. Agora eu preciso subir. Aí, garoto. Beleza. Então vamos lá. Dito isso, mostrado isso, o que ele fala aqui, ó? As significações afetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento da... Bom, primeiro, por que eu grifei aqui, ó, nós as crianças? Porque quem está narrando é uma voz infantil. Percebe? Ele usa nós as crianças. É uma voz infantil que está narrando esse texto aqui. Nós, quando estamos vivendo isso, não percebemos isso. Sacou? Importante identificar quem é que está narrando o texto, que está contando para nós esse texto. Certo? Então, as significações afetivas engendradas, toda afetiva infantil aqui, pressupõe o reconhecimento da perspectiva infantil assumida pela voz narrativa. O que eu falei agora? Ó, vou deixar até um pontinho aqui do lado, ó, que eu acho que já temos a resposta. Suspensão da linearidade temporal da narração? Não. Tem uma linearidade, então não é suspensão, nada a ver. Tentativa de materializar lembranças da infância. Tentativa de materializar... Não, ele já está materializando coisas aqui. Ele só está dizendo que essas coisas muitas vezes passam e a gente esquece, que fica para trás. Então não é uma tentativa, ele faz isso. Incidência da memória sobre as imagens narradas. A memória sobre as imagens narradas tem uma incidência sobre isso? Vou deixar um pontinho aqui, não vou dizer nada sobre isso aqui ainda não. A alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais. Tem alternância entre as duas coisas? Não. Tem muito factual, mas não tem alternância. Então não é. Agora, qual é a mais certa, de acordo com o que pede o enunciado? As significações afetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento da... Primeiro, se eu pressuponho o reconhecimento do quê? De uma perspectiva infantil assumida pela voz narrativa, eu tenho certeza que isso está aqui, ó, bem claro para nós. Ou incidência da memória sobre as imagens narradas. Tem memória aqui? Tem. Mas não é só memória, porque ele fala de coisas presentes também, percebe? A vida afinal acontece, isso ocorre, a vitória foi o último carnaval da Vitória. Então é isso também muito do presente.
não é só de lembrar do passado. Ele fala, né? Lembrava lá de quando a avó fazia isso comigo, mas não é só esse passado, é muito também sobre o presente. Então, aqui a perspectiva é o correto. Certo? Letra A. Perceberam? Questãozinha mais difícil, um pouquinho mais elaborada, mas quando você faz esse passo a passo, você tem mais certeza da resolução, beleza? Tem mais certeza da tua resposta. Perceberam a importância de grifar, de voltar, de olhar? Esse passo a passo que eu sempre vou fazer com vocês. Lê o enunciado, olha as alternativas, grifa as palavras importantes da alternativa, depois vai para o texto. Isso vai te ajudar a ser muito mais rápido na resolução e, além de rápido, mais certeiro. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Vamos! Tem mais? Tem mais uma. Tá aqui, ó. Beleza. Vamos lá, então? Questão 28 da prova azul, 13 amarela, 42 branca, 8 rosa de 2018. E aí eu tenho um texto não verbal e verbal ao mesmo tempo, um texto misto aqui, trabalhando com uma imagem bonitona, uma peça publicitária, uma campanha também aqui, beleza? Então vamos lá. Tá aqui, plástico velho pode virar tecido novo, é isso que tá escrito aqui, beleza? Ficou um pouquinho assim e tal, mas dá pra ver, né? Separe o lixo e acerte na lata. Aqui tem uma brincadeirinha também. Tem aqui uma garrafa PET, alguns materiais, e ele tá dizendo aqui, ó, garrafa PET vazia tem valor líquido e certo, reciclada, certo? Vira tecido, madeira, sintética ou plástico novo de novo. Então ele está dizendo aqui sobre o uso, o reuso de garrafa PET, ou seja, em relação à reciclagem, beleza? Show de bola. Não vou meter aqui, vou fazer aqui no nosso movimento. Vou para o enunciado. Depois do enunciado, vou para as questões, depois eu volto para o texto, beleza? Vamos lá. Nessa campanha, eu já disse claro o que é que está fazendo aqui, nessa campanha, a principal estratégia, de novo, para convencer o leitor a fazer reciclagem, beleza, do lixo, é a utilização da linguagem não verbal. O que é linguagem não verbal? As imagens. Como argumento para... Vamos lá. Letra A, reaproveitamento. Letra B, facilidade. Letra C, melhoria. Letra D, preservação. Letra E, geração. Ok. Gente, vamos lá. Olhei o enunciado. A estratégia da campanha para convencer, de novo, ao convencimento, né? Fazer reciclagem. Quero convencer a fazer reciclagem. A partir do texto não verbal, ou seja, ele está dizendo que é a partir das imagens. Logo, se eu tenho que voltar para o texto e fico preso ao texto, compreensão de texto. Então, fiz a leitura, já identifiquei que é compreensão de texto e grifei as primeiras palavras aqui das alternativas que vai me auxiliar. Eu quero convencer as pessoas a fazerem reciclagem pelo texto não verbal, com o argumento do quê? De que reaproveitamento, facilidade, melhoria, preservação e geração. Bom, eu já tendo consciência do que é reciclagem, já sei que reaproveitamento pode ser. Facilidade, será? Na separação do lixo? Vou dizer que já não, tá? Porque é um argumento para fazer as pessoas reciclarem. Então, reaproveitamento é um caminho. Facilidade na separação do lixo? Não tem muito a ver. Melhoria da condição do catador? Não fala nada do catador aqui. Só você nem leu o texto, mas pelo básico do que é reciclagem, gente, todo mundo já sabe disso, certo? Preservação de recursos naturais? Opa, reciclagem e preservação. É isso o meu argumento para fazer com que as pessoas trabalhem com reciclagem a partir do não verbal, que eu já olhei que tem uma garrafa PET? Não. Geração de renda para o trabalhador. Agora eu preciso ler o texto e ver se tem algo de geração de renda para o trabalhador. Ou se o argumento é só para reaproveitar o material. Beleza? Ficou mais fácil? Bem mais fácil. Aí quando eu volto aqui, ó, separar lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado. Desculpa, tá ruimzinho aqui, eu tô sabendo. Principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de separá-las. Mude de atitude, assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Beleza, ele fala de várias dessas coisas, but, separa o lixo e acerte na lata, aqui a imagem, que é o que me importa, porque ele está falando do não verbal, é isso que me importa. Quando eu vou para o não verbal, ele mostra uma garrafa PET servindo para fazer uma nova coisa, um novo material, uma garrafa PET se transformando num novo material. Eu reaproveito ela para fazer uma nova
estrutura. Você percebeu então que melhoria na condição do catador está aqui no texto verbal. Facilidade na separação do lixo está aqui no texto verbal. Preservação de recursos naturais está aqui no texto verbal. Geração de renda para o trabalhador está aqui no texto verbal, ou seja, nessa parte aqui, ó. Só que a questão me pede da parte não verbal, que é essa parte aqui. E na parte não verbal ele está transformando a garrafa PET em outra coisa. Logo, reaproveitando um material para outra coisa. Resposta, letra A. Percebeu a importância de você ler nesse passo a passo? Você vai ter muito mais certeza. Ó, ele fala de tudo isso. Olha como que o Enem faz. Ele fala de tudo isso na parte verbal. Só que na parte não verbal, que é o que ele pede, ele só fala de reaproveitamento de material. Ah, entendi, professor, era isso. Exatamente isso. Sacaram essa ideia, gente? Tranquilo? Então cuidado, cuidado. Por isso que esse passo a passo de ler o enunciado, grifa as palavras importantes, identifica se é compreensão e interpretação, grifa as primeiras palavras das alternativas, tudo isso já ajuda você a focar no que é que a tua questão pede de você. E aí você vai acertar com toda certeza, não tenha dúvida disso. Sacaram? Tranquilo? Fácil, numa boa? E aí, gente, quando eu faço esse processo todo, eu tenho uma otimização de tempo. Otimização de tempo. Veja, eu fiz um passo a passo devagarzinho, mas você vai fazendo as questões aí no seu dia a dia, você vai ganhando agilidade. Quando você chegar na prova, isso vai estar muito ágil para você, muito fácil. Você vai muito identificar a tua resposta correta e vai diminuir muito a sua velocidade de resolução das questões. Maravilha? Show de bola? E ai meu Deus, professor, eu gostei demais disso, eu quero muito mais. Eu tô pensando, será que você gostaria de um curso de 2 meses para o Enem de 2025? Diz sim aqui pra mim no comentário que eu vou mandar pra você esse curso logo logo. Tô preparando, tá ficando bonito, vai ficar show de bola e você vai poder aproveitar muito mais. Show de bola, gente? Maravilha? Tranquilo? Aproveite, já se inscreve aqui no canal, deixa seu likezão, compartilha com todo mundo. Obviamente, gente, não deixe de me seguir em todas as redes sociais, @professornoslen. E aí, passa lá em professornoslen.com.br pra ficar ligado nas novidades que vem por aí. Tá bom, gente? Maravilha? Não esquece, toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal pra vocês. Tamo junto, beijo no coração, valeu, até a próxima. Fui!